A Defesa Civil emitiu um alerta de frio para Belo Horizonte até a próxima sexta-feira, hein? A sensação de frio aqui na capital chegou a 3 graus durante a madrugada. E o reflexo disso é o aumento do quê? Doenças respiratórias provocadas por vírus. Aí é o que nós trouxemos aqui a semana passada. A baixa vacinação contra a gripe. Aí, meu amigo e minha amiga, as pessoas não vão vacinar contra a gripe. Ah, não vou. Aí fica doente, porque o tempo do frio traz o problema respiratório, problema de gripe. O que acontece? Lota os postos de saúde. Aí o que acontece? Chama o balanço geral para poder aí falar no balanço geral e reclamar de filas em UPAs, esse tipo de coisa. Então, se você fizer um levantamento das pessoas que estão correndo atrás aí de medicação em posto de saúde, tenho certeza que a maioria não tomou vacina contra a gripe. Então tome a sua vacina para você não ter que enfrentar depois uma fila demorando 4, 5, 8, 10 horas num posto de saúde, entendeu, gente? Balança aí. Céu azul sem nenhuma nuvem. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada em Belo Horizonte nesta segunda-feira foi de 12 graus. Mas na região oeste da cidade, a sensação térmica foi de 3 graus. O jeito é ficar bem agasalhado para enfrentar as baixas temperaturas da manhã. Como é que faz para fugir desse frio de Belo Horizonte esses dias? É complicado, né? Não tem como, né? Só cobertor mesmo, né? Para dormir fica difícil, né? Ou é bom? É bom, para dormir é bom. Quantas cobertas tá dormindo? 2. Tá dando para segurar do frio? Tá dando para segurar. Marina, você tá com quantas blusas aí? 2. E tá passando frio mesmo assim? Sim, tá frio demais. Bem quentinho aí dentro, né? Sim. Isabela sentiu frio até chegar ao trabalho. Muito frio. O frio de BH começou segunda-feira já gelado. Belo Horizonte está sob alerta de baixas temperaturas até a próxima sexta-feira, dia 9. A Defesa Civil informou que uma massa de ar polar é a responsável pela queda das temperaturas mínimas, que devem ficar abaixo dos 13 graus nas primeiras horas da manhã. Este tipo de clima frio e seco favorece o aparecimento de doenças respiratórias. O Brasil registra um aumento de testes positivos para a influenza A entre adultos, principalmente do vírus H1N1. Nas crianças, o vírus sincicial respiratório tem sido o principal responsável pelos sintomas gripais. Os dados fazem parte do boletim Infogripe, divulgado na semana passada pela Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com a Fiocruz, entre as internações por síndrome respiratória aguda grave na população, a partir dos 15 anos, os casos de H1N1 passaram de 9% em março para 31% entre o fim de abril e maio. Por outro lado, os casos de Covid-19 caíram de 80% para 53% no mesmo período. Difícil encontrar quem ainda não gripou neste ano. Já ficou gripado esse ano? Já muitas vezes. É mesmo? Como é que foi? Foi péssimo. Parece que a gripe hoje está mais forte, né, do que ano passado. Dor de garganta, muita dor de cabeça e febre. De acordo com a pneumologista, a vacinação é a melhor aliada para prevenir casos graves de gripe. Aqui na capital, as vacinas contra a gripe e contra a Covid estão disponíveis nos postos de saúde. A gente tem como prevenir essas infecções por vírus. Primeiro trabalho é vacinação. A gente passou por uma campanha agora de gripe que foi estendida porque a população não estava tomando a vacina de gripe. Quando eu vacino as populações vulneráveis, principalmente as crianças e os idosos, eu evito agravos, evito pneumonia, evito internação. O levantamento da Fiocruz também aponta que nas 4 últimas semanas, a influenza A foi responsável por 20,9% do total de óbitos de pacientes internados. A influenza B respondeu por 12,3%. O vírus sincicial vitimou 10,4% e o SARS-CoV-2 da Covid ainda é responsável por 51,7% dos óbitos provocados por vírus respiratórios. Outra dica importante é fazer a lavagem nasal com soro fisiológico, principalmente em crianças e idosos. Em crianças, acho que a dica essencial é não fazer a lavagem nasal deitado, né? Jamais. E em idosos também, se for possível fazer, evitar de fazer deitado. Nos adultos, a gente tem uma maior facilidade, porque hoje em dia a gente tem mais de um dispositivo. Na criança, a gente indica muito a seringa. Naquelas crianças um pouco maiores, dá para usar até uma garrafinha de lavar o nariz. Mas no adulto, eu tenho lota, eu tenho garrafa
garrafa de lavagem nasal, tenho seringa, tenho vários dispositivos. O importante é a pessoa se adaptar bem àquele dispositivo. E o que lava o nariz não é pressão de água, é volume. Então não adianta eu querer enfiar com muita força o soro, né? É o volume mesmo de soro que vai lavar. A médica faz um outro alerta: o aumento de casos de bronquiolite entre os bebês. Como a gente ficou muito tempo em isolamento, ficamos aí 3 anos em isolamento, esse vírus deixou de circular e agora aquelas crianças que nunca tiveram contato com esse vírus passaram a se infectar. Por isso que a gente vê esse boom do número de casos dessa infecção viral.